Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Quero saudar os visitantes, estou vendo algumas pessoas visitando. Obrigado a visita de todos. Dá-nos um sinal quem está visitando, para a gente ver. Ali, a senhora. Muito bem. Igor e Rebeca. Ali atrás, eita, esqueci o nome. Samuel e Paloma. Joia, são sobrinho de Simone, Samuel. Também Rebeca está com seu esposo aí, são de Fortaleza, estão casados também, sobrinho de Simone. Paloma e Samuel também casaram esse ano, né? Que bom, louvado seja Deus. Família grande, a família de Simone, os jovens se casando aí. Quem mais? Ali atrás, muito bem, não estou reconhecendo, mas eu acho que são a irmã de Ana Paula, ok, muito bem, os pais de Ana Paula ali também, ok, todos que nos visitaram, ali, familiares de Tarcísio pai ou de Cláudia, não sei, todos juntos, a mãe de Cláudia ali, muito bem, todos sejam bem-vindos. Meus irmãos, agora estarei pregando, pertinho da meia-noite eu vou parar a pregação e a gente vai se ajoelhar, quem quiser, quem puder, tá bom? Então, vamos abrir a palavra de Deus em João. Antes mesmo de ler a palavra de Deus, eu quero lembrar da programação nossa. O calendário já foi aprovado pelo conselho e nós vamos agora, dia 2, 3 e 4, começar orando. Todas as noites desses dias, a igreja às 19 horas estará aberta. Então, na terça-feira, o conselho estará dirigindo a reunião de oração. Na quarta-feira, UPA e o MP. E na quinta-feira, CAEP e SAF. Na sexta-feira, será o presbitério da Borborema, pastores e presbíteros representantes de várias igrejas aqui da região estarão aqui na igreja, iniciando o presbitério, que também acontecerá no sábado o dia todo. Então, oremos. Toda a igreja está convidada para participar do presbitério, especialmente no culto de abertura, na sexta-feira, às 19 horas. E essa semana de oração é muito importante. Ela é nacional e é uma convocação para os membros das igrejas presbiterianas começarem o ano orando, buscando ao Senhor. Então vamos abrir em João, capítulo 6. Capítulo 6, versos 22 a 40. Vamos ler esse texto. Se for possível, projetar para a gente ler junto, eu lerei os versos pares e a congregação lerá junto os versos ímpares. Sobre Jesus, o pão da vida. Buscando a vontade de Deus, acima da nossa, é o título que coloquei nesse sermão. Nós vamos ver aqui que Jesus viveu assim, buscando a vontade do Pai. E esse é o modelo para nós. Nós devemos, não só em 2024, mas durante toda a nossa vida, buscar a vontade de Deus acima da nossa. Esse é o tema central dessa mensagem. Então vamos ler com esse pensamento. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais,
não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oremos mais uma vez. Senhor, o texto está claro, nos mostrando qual é a vontade do Pai. O Senhor não quer que nenhum dos que deste a Jesus se perca. Nenhum de nós deve se perder. E ainda mais, o Senhor nos dará a vida eterna. O Senhor nos ressuscitará no último dia. Essa é a vontade do Pai. E Cristo aceitou, Cristo veio morrer pelos eleitos, morrer por cada um de nós. E assim nós queremos viver, não buscando, não trabalhando por coisas que perecem, mas pelas prioritárias, pelas eternas. Nos ajuda a entender Tua palavra e praticá-las todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Como disse um irmão hoje em Pedra d'Água, ele perguntou: será que nós vivemos em 2003 mais para nós mesmos ou mais para Deus, ou mais para Cristo? Assim também, essa reflexão tem essa pergunta por trás. Será que vivemos mais para nós mesmos? Não só em 2023, se olharmos toda a nossa vida até aqui, será que nós temos vivido para a glória de Deus ou temos vivido só nas coisas terrenas? O foco somos nós mesmos, nosso desejo, nossa vontade. Não é assim que Deus quer. Jesus viveu buscando a vontade do Pai. Como o coração desse texto diz isso. Ele diz que Ele é o pão da vida. Quem vai a Ele jamais terá sede. Eu quero, antes da gente meditar um pouco nesse texto, citar, baseado nos conselhos que o missionário Ronaldo Lidório deu, né, sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus para 2024, eu peguei algumas características que ele deu e fiz as minhas parecidas, e eu quero compartilhar brevemente com vocês. Áreas que eu gostaria de investir mais na vontade de Deus na minha vida em 2024. E cada um faça a sua lista e a sua reflexão também. Primeira área que eu gostaria de conhecer mais a vontade de Deus, eu coloquei aqui, é a área de evangelização e de missões. Eu achei tão maravilhoso no nosso relatório hoje de manhã, o tesoureiro apresentou como igreja, que nós crescemos na ação missionária, na oferta missionária. Isso me encheu de alegria e também me trouxe a lembranças, coisas do passado, quando eu queria ser missionário, quando eu não sabia se eu seria um pastor de uma igreja local ou se seria um missionário
talvez em outro país, ou mesmo no Brasil. E Deus não permitiu que eu fosse esse missionário, assim como eu estou falando, mas Ele me permitiu ser pastor de uma igreja local. E fico feliz que essa igreja tenha crescido na obra missionária, como já falei, e o desejo é que cada um de vocês cresça no evangelismo, na família de vocês, nos vizinhos de vocês, na nossa vizinhança, como igreja e pessoalmente. Acho que é um bom alvo. Eu digo 2024, né? Porque a gente está aqui bem próximo de entrar nessa data, mas é muito além de datas, é um estilo de vida, a vida inteira. Eu particularmente quero crescer em missões. O apóstolo Paulo, ele cresceu em missões até o último dia da sua vida. Ele trabalhou tanto, ele fez tanto, trabalhou em igrejas locais, mas ele ainda desejava chegar na Espanha. Não sabemos se ele chegou, mas ele queria chegar. E talvez ele perdeu a vida antes de chegar na Espanha, ou pode ter chegado. O importante é que ele queria fazer a vontade de Deus mais do que a sua, e nós devemos querer também todos os dias que restam das nossas vidas terrenas. Há uma vida eterna, como o texto disse, nos aguardando. Há uma ressurreição nos aguardando. O que está por vir, nesse sentido, ainda é melhor do que o que já temos. Cristo é o melhor de Deus, é verdade, mas as bênçãos que temos em Cristo desfrutaremos mais plenamente no porvir, na ressurreição e na vida eterna, como Jesus ensinou nesse texto aqui. Outra área é na confiança em Deus, na dependência de Deus. Dele vem nosso socorro, como diz o Salmo 121, na adoração, na gratidão. Como a gente precisa ser mais grato, mais adorar a Deus acima de tudo. Mais do que trabalhar para Ele, mais amá-lo em tudo que fazemos. Amá-lo quando estamos sozinhos, amá-lo no dia bom, amá-lo no dia mau. Nós somos chamados para ser adoradores, mais do que trabalhadores. Esse texto vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Esse não trabalhar só pelas coisas que perecem, mas pelas eternas. Outra área é a área da consagração e da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos querer isso para a nossa vida, mais santo, conhecer mais de Deus. Pastor Érico orou hoje à noite, no momento de confissões, né, que pecados que cometemos em 2023 deixemos para trás. Mais santidade, mais conhecimento de Deus, mais consagração. Nós somos batizados, nós somos consagrados. Devemos viver uma vida como batizados, como santificados. Contentamento, baseado em Filipenses 4, 11 e 12. Como esse texto é maravilhoso, estar feliz e contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar honrado quanto ser humilhado, como a gente precisa aprender isso. 2022, 2023, 2024, 2025, 2050, a mesma coisa. O mesmo Deus estará lá no futuro. O contentamento tem a ver com Deus, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra, com nossa vida de oração. Qualquer ano, esse contentamento que vem pela fé, que vem por Cristo Jesus, em qualquer dia, não só no último dia, nem no primeiro dia do ano, mas essa comunhão com Deus por Cristo, que é o pão da vida. Aquele que comer dele verdadeiramente estará saciado todos os dias da sua vida. Outra área, Ronaldo também citou essa área aqui, a área da família. Como nós devemos crescer como família. Cada homem deve querer ser o homem que Deus quer que você seja dentro da sua casa. Um homem líder, um homem que teme a Deus, um homem que prega o evangelho e vive dentro da sua casa. Um homem que lidera com amor, lidera com sabedoria o seu lar, os seus filhos, os homens solteiros também. Viver uma juventude ou até mesmo uma velhice solteiro, mas para a glória de Deus. As mulheres da mesma forma, o padrão é a palavra. Mulheres de Deus, com boas obras, santas, cuja beleza maior é o temor a Deus, é o amor a Deus, a maior beleza de uma mulher.
amar mais, investir mais na família. Eu pensei nisso nesses dias, né? Como a gente deve se abraçar mais, pensar mais, né? Eu pensando na minha própria família, fico pensando, eu acho que daqui uns dias os filhos começam a sair de casa, talvez esse ano já termine a universidade, né? Sara e Débora. Então a gente tem que se abraçar mais em 2024. Logo vai embora, ou para estudar, ou para casar, e que vão sabendo, como disse Joel Bick, né? Sabendo que ouviram o Evangelho dentro de casa e escolherão como viverão o resto da vida. Mas nós, como pais, apresentamos, vivemos a vida no temor de Deus. Que possamos crescer mais na família. Os filhos, né, são herança do Senhor. Que bênção tê-los, aproveitar, abraçar. Hoje mesmo Timóteo, cadê Timóteo? Não pedi permissão não, mas vou contar, Timóteo. Ele está dando permissão ali, que bom, filho. Aí ele não sabe nem o que eu vou contar, viu, Timóteo? Pode contar, ele está dizendo. Então, hoje, acho que foi hoje, eu estava deitado na cama, cansado, depois do almoço. Quando eu vejo, vem Timóteo deitar na cama comigo. Eu deitado do lado correto, ele deitou do lado inverso, assim. Mas eu fiquei tão feliz, ele deitado. Eu disse, que bom, meu filho, né? 19 anos ainda quer ir para a minha cama. Amém, amém. Poderia não querer mais, poderia estar rebelde, poderia não querer vir mais para a igreja, mas está ali, querendo. Aí Simone chegou, botou ordem em tudo. Timóteo, vai embora, Timóteo, sai daí, Timóteo. Achei legal, porque eu concordei com ela, né? Tudo tem seu tempo e tudo tem a hora. Mas a gente precisa investir mais na família, na família. E, como disse Ronaldo Lidório, é investir não só na família doméstica, na nossa família, seja solteiros ou casados, mas investir na família de Deus. Será que nós amamos a igreja do Senhor? Mesmo falha, mesmo com pessoas, como diz pastor Jeremias, tem pessoas mais ou menos na igreja. Tem pessoas legais, mas tem pessoas difíceis, né? A gente tem que se amar, a igreja, o perdão, a graça. Somos um corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um reino, uma eternidade, onde estaremos para sempre. Ressuscitaremos juntos, comemos do mesmo pão, o pão da vida, Jesus. É o nosso objetivo, amar a igreja, amar a igreja. Apesar da humanidade dela, ela também é santa, ela é a noiva, ela é divina, ela tem o Espírito Santo. Vale a pena a gente respeitar os dons, as diferenças. Por quê? Porque é de Deus, é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Devemos amar a igreja, frequentar os cultos, não nos afastar das congregações, não se afaste da comunhão da igreja, venha mais para a igreja em 2024. Outra área sim, ainda falando da igreja, né? Amar a igreja como no primeiro amor. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente observa, quem se converte, ama a igreja, não perde uma escola dominical, não perde um culto. Como nós devemos fazer isso a vida inteira, não só no primeiro amor? Mas não se canse de vir aos cultos. Hoje lá em Pedra d'Água o irmão estava contando quantos cultos fizeram em Pedra d'Água nos domingos. Acho que foram 50 cultos. Eles estavam agradecendo hoje à tarde. A igreja aberta, 50 domingos. Quarta-feiras, eu acho que foram 52 quartas-feiras. Como devemos amar a Deus, a obra de Deus, como no primeiro amor. Voltando à questão da família, né? Amar a esposa como da primeira vez, como do primeiro olhar. Cada vez que a gente olhar, que a gente olha com a mesma ternura e graça, esposo, esposa, como na primeira vez. Que seja assim a vida inteira. E é possível, não estou falando de utopia, estou falando de um padrão possível e bíblico. Conhecer mais a Deus. Será que a gente deseja isso? Conhecer mais a Deus e a sua vontade em 2024.
O texto também vai nos mostrar. Jesus viveu para fazer a vontade do Senhor. Quais são seus planos para 2024? Eu tenho tantos, mas tem alguns que eu tenho como prioridade. Aqui estou visualizando alguns. Não sei se vão acontecer. Se for da vontade de Deus, amém. Se não for, amém também. Mas, acima de tudo, é conhecer mais a Deus. Mais do que os planos que eu penso que são vontade de Deus. Mais do que isso, há um desejo maior de conhecer a Deus, de amar a Deus. A igreja é para Deus, nós vivemos para Deus. Deus é o centro das nossas vidas. Então é conhecê-lo, amá-lo, viver para Ele, mais do que qualquer desejo, ainda que seja um desejo de honra. Mais do que isso, é amá-lo, é conhecê-lo, é desfrutar dele. E aquilo que a gente pensa que é vontade de Deus, nos projetos, no calendário da igreja, no nosso calendário pessoal, devemos viver em submissão a cada dia, a cada ano, seja feita. Vocês, não sei se foi assim com vocês, na época da pandemia, no início de 2020, eu acho que a gente chegou a fazer uma reunião de planejamento aqui na igreja, acho que a gente fez em 2020, mas a sensação que eu tive foi que como se Deus tirou a agenda da nossa mão e fez o que quis, permitiu a pandemia. Tantos projetos que a gente queria fazer, a gente não pôde fazer nada. A igreja fecha as portas. E a gente deve ter essa mesma ideia. Deus pode, tem um plano, Deus pode de repente tirar, Deus pode colocar outro. Ele tem a soberania e nós devemos viver nesse amor e nessa submissão todos os dias da nossa vida. Conhecer a Deus e a sua vontade. Ler mais a Bíblia. Ler mais a Bíblia. Eu não conheço Simone. Outra pessoa que lê mais a Bíblia do que a Simone, viu? Que bom, vamos ler a Bíblia. Não só ler, mas nos deleitar nela. Simone estava me dizendo isso também nesses dias, né? Dizendo assim, eu estou aprendendo a ler a Bíblia como tu lê, que é devagar e meditando ali. Às vezes eu passo um dia inteiro pensando num versículo. Aí ela estava me dizendo, eu estou aprendendo a deleitar-me mais aquilo. Não só no tamanho da leitura, não só em ler vários livros da Bíblia no ano. A Bíblia toda 3 vezes. É mais do que isso, é comer, é se alimentar dela, é depender. É viver, é respirar a palavra de Deus, é amá-la, é cada letra ali, há uma inspiração de Deus, há poder, há graça, há alimento, Jesus em cada linha. Precisa ler a Bíblia com essa visão, ler mais a Bíblia. Nossa vida de oração, né? Presbítero Tiel aí nos cultos de oração. Como a gente precisa orar mais? No foco correto. Não só para pedir, também, mas nessa busca pela vontade de Deus. A oração é um meio de conhecermos a vontade de Deus. Conhecermos o próprio Deus, desfrutar dele, amá-lo, conversar com ele. Nessa perspectiva da oração. Claro que também apresentar os pedidos às nações, nossa vida, o governo do nosso país, tudo isso a Bíblia recomenda, orar por todos os homens. Normalmente aqui na igreja, nas quartas-feiras, que é o nosso dia de oração da SAF também, online e à noite aqui na igreja, eu não sei se vocês têm essa sensação, e não é só uma sensação, é uma verdade. Tudo que a gente faz na igreja passa pela quarta-feira, passa pela oração. Não só pela quarta, pela oração de forma geral. Mas como pastor eu tenho essa sensação e essa ideia. Tudo que vou fazer na quarta-feira eu apresento diante de Deus, na quarta-feira. Não é só na quarta, mas é só um exemplo, né, de dependência. Às vezes coisas simples, Senhor, isso, o culto de domingo, Senhor, as congregações. Deus quer que nós apresentemos a Ele todas as coisas com submissão e, acima de tudo, conhecendo e desfrutando da presença dEle em oração. Inclusive, há um texto de Isaías, Isaías 43, que vai dizer que outra nação
tem esse privilégio? Isaías 43, 9 a 12. Que outra nação tem esse privilégio que Israel teve no Antigo Testamento e que hoje o novo Israel de Deus, que somos nós em Cristo, temos? Que outro povo foi eleito por Deus? Que outro povo teve o Sinai? Que outro povo teve Abraão, o pai da fé, que Deus disse para ele: eu sou, anda na minha presença? Que outra nação teve esse privilégio? Nós, que outro povo teve os apóstolos a escrever a Bíblia? Nós devemos entender e nos sentir amados, e isso ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade. Que outra nação tem um Deus como o nosso Deus? O grande eu sou o pão da vida. Tem uma referência lá a Êxodo, né, falando a Moisés: eu sou, que iria com Moisés, que ordenou Moisés tirar o povo do Egito. E ser o que Deus deseja que sejamos. Tão simples, mas fazer com fidelidade aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos voltar ao texto. A hora se adianta. Vou falar mais uns 10 minutos no máximo. Depois a gente ora, pastor Érico. Então, no texto que nós lemos no início, do capítulo 6 de João, João é um bom livro para ler. Quem não está lendo nenhum livro da Bíblia, recomendo João, Evangelho de João. João 6, 22 a 40. Versos 22 a 24, que já foram lidos, nos mostra que esse acontecimento, onde Jesus fala com seus discípulos, fala com a multidão sobre ele ser o pão da vida, era perto do lugar onde eles comeram e viram a multiplicação dos pães. Foi no dia seguinte. Os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães, do peixe, dos cestos que sobraram. Eles também viram Jesus andando por sobre o mar. E aqui Jesus estava dizendo para eles todo aquele significado. Dizendo para eles que ele era maior do que o maná no deserto. Dizendo para eles, mostrando que aquilo que eles não deveriam buscar, o Messias, ou melhor, que eles estavam buscando da forma errada. Eles estavam seguindo Jesus, não porque ele era o Messias, mas porque eles tinham visto a multiplicação, comido do pão. É como se fosse assim, indo atrás de Jesus por um prato de comida apenas. Sem reconhecer que ele era o Messias, sem reconhecer que ele era maior do que o maná no deserto. Os judeus esperavam que o Messias fizesse um grande milagre, vários milagres, para ser reconhecido. Era como se eles dissessem assim: a multiplicação dos pães foi pouco. Nós queremos ver outro milagre. E o maná? Moisés no deserto. Aí Jesus diz: não foi Moisés que vos deu o maná, foi meu Pai que está no céu. E ali Jesus está mostrando que ele é maior do que o maná. Ele é maior do que 40 anos de maná no deserto. Cristo é o pão eterno, maior do que 40 anos no deserto. Ele é por toda a vida, ele traz a vida eterna, ele é alimento eterno. E os discípulos custavam a entender isso. Eles estavam procurando Jesus por motivos errados e terrenos apenas. Nos versos 25 a 27, continua a explicação. Por que procuravam Jesus? Pelo pão terreno. E aqui nós também devemos pensar: por que seguimos a Jesus? Por que procuramos a igreja? Por que procuramos a Jesus? Será que temos as motivações corretas? Nesses versos, até o 27, nos mostra: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Qual é essa comida que subsiste para a vida eterna? É o próprio Cristo, o pão da vida. Fica essa lição para nós também. Será que nós temos trabalhado pelo que é eterno ou só por aquilo que perece? Trabalhemos muito mais, foquemos muito mais naquilo que é eterno, que é o próprio pão da vida. Quem provou esse pão verdadeiramente é alimentado.
Quem prova desse pão não se satisfaz com outro alimento, porque sacia a alma. Versos 28 a 36. Que faremos para realizar a obra de Deus? Perguntou lá a multidão, alguns discípulos. Interessante observar que muitos daqueles que estavam ali não reconheceram Jesus como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eles pecaram porque não reconheceram o Messias. Rejeitaram, Israel rejeitou o Messias, mas muitos creram, muitos se converteram. É como se eles estivessem perguntando: que pão é esse? É o pão físico, é um pedaço de pão, e Jesus dizendo: não, é, o pão, é algo maior, é algo espiritual. Assim como a mulher samaritana pensava que a água era aquela água, não, era uma água maior, que jorra para a vida eterna. Assim como Nicodemos, nascer de novo não era voltar ao ventre, mas era nascer do Espírito. Aqui também eles estavam em dúvida: que pão é esse? Que pão é esse? E Jesus estava mostrando: eu sou o pão da vida. Como realizar a obra de Deus? Verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles não estavam crendo. A obra de Deus era essa, era a fé, era crer que ele era o Messias. Quem cresce receberia a vida eterna e ressuscitaria no último dia, para a vida eterna. Alguns ressuscitarão também para a perdição eterna. Eles queriam um sinal, talvez um maná do céu, talvez outro sinal. Jesus deu muitos sinais, mesmo assim eles viam e não criam. Eles queriam um sinal muito grande, mas não havia sinal maior do que esse. O Verbo encarnado, Cristo, estava ali presente, diante deles, era o pão da vida, ele nasceu. Que outro milagre maior? Ele era maior do que o maná no deserto, o verdadeiro pão da vida, e eles não estavam reconhecendo, mas muitos creram. Às vezes a gente também está assim, a gente quer um sinal, a gente quer algo extraordinário, mas nós já temos o extraordinário. Nós já temos Cristo, nós já temos o melhor de Deus nesse sentido, é Cristo, Ele é suficiente. Todos os dias da nossa vida, venha o que vier, 2024, 2050, até Cristo voltar, Ele é suficiente. Nós já temos Ele. Aqui também no verso 35, Jesus diz, a primeira das 7 declarações, quando Ele diz, eu sou, Ele está se revelando. Ele se revelou aos discípulos, a gente vê isso nos evangelhos, Ele foi se revelando até chegar em Jerusalém, até ir à cruz. Cada vez mais Ele dizia, é necessário que eu vá, é necessário que eu padeça, ressuscitarei no último dia. Ele foi cada vez mais se revelando. Assim também é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos provando mais e mais e mais, até ser dia perfeito, até conhecermos mais a Cristo. Esse processo que Deus está fazendo em nós, de conhecimento dEle, da vontade dEle. Se 2023 já conhecemos a Deus, 2024 queremos conhecer mais, não retroceder. Nós não somos dos que retrocedem na fé, como diz o autor a Hebreus, mas somos daqueles que creem, daqueles que perseveram, daqueles que querem amar a Deus mais, daqueles que querem conhecer mais a vontade de Deus. E finalmente, versos 37 a 40, fala sobre a eleição, aqueles que o Pai me deu. Foi o Pai que nos deu a Jesus, Ele deu a vida por nós, Ele nos elegeu, nós devemos nos sentir amados. Ninguém nos toma da mão do Pai, nem da mãe de Cristo, porque a Trindade, o plano eterno se cumpriu em nós. Ninguém nos arrebata das mãos de Cristo, nosso pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que vai à procura da ovelha perdida, que somos nós. Ele já veio e já nos salvou. Nós devemos viver para fazer a vontade de Deus, como Cristo aqui disse que viveu, que nos espera a vida eterna e a ressurreição. Nós queremos viver assim. Eu finalizo, convido o pastor Érico aqui. Finalizo voltando ao tema do sermão. Fazer a vontade de Deus é nosso desejo. Que seja. Fazer a vontade de Deus, não a nós.
mas fazer a vontade de Deus, que seja sempre assim. Pastor Érico, vamos orar, faltam 4 minutos, convido o Neto também aqui no louvor, não sei se vai dar tempo a gente cantar. Aqueles que quiserem, vamos nos ajoelhar agora, fazer uma oração de aproximadamente 1 minuto e depois a gente segue no louvor e finaliza, tá bom? Quem desejar, se ajoelhe, como qualquer dia, hoje não é diferente.